Muita gente gostou da parte 1 que eu fiz dessa lista, pediu uma parte 2 e por isso hoje eu vou falar de mais 7 filmes recentes que você provavelmente não viu, mas deveria. As regras desse vídeo continuam as mesmas do vídeo anterior, da parte 1, então são filmes de 2017 para cá que não tiveram uma distribuição tão grande aqui no Brasil. Eu até falei no outro vídeo como a distribuição de cinema no Brasil não é muito boa, e são filmes que não tem crítica no canal. Como a maioria desses filmes são filmes mais independentes, alguns deles são mais difíceis de achar, então vai precisar talvez até baixar eles porque não tem em nenhum streaming, como eu disse, às vezes não passou no Brasil ou chegou em algumas salas apenas. O primeiro filme ele é japonês, de 2017, ele chama One Cut of the Dead, que eu acho que no Brasil eu vi um título chamado Plano Sequência dos Mortos. Eu não sei se esse título é oficial, até porque ele não chegou em nenhuma grande plataforma aqui no Brasil, mas enfim, ele é um filme que tem o seu diretor e grande parte do seu elenco fazendo o primeiro filme ali, e ele se mostra um filme de baixo orçamento, mas um filme de baixo orçamento muito inteligente e que sabe brincar com os filmes de baixo orçamento. Então a gente vai acompanhar a produção de um filme de zumbi que de repente surgem zumbis nessa produção. E o filme ele vai trabalhar muito bem essa metalinguagem. Então eu não quero revelar muito sobre esse filme, porque você vai descobrindo essa lógica de um filme dentro de um filme dentro de um filme. E ele tem os 30 minutos iniciais, ou quase 40 minutos iniciais, e os 30 minutos finais que são incríveis aqui. Então se você estiver assistindo essa primeira grande sequência, esse primeiro grande plano sequência, e você estiver achando meio tosco, falando, nossa, é meio mal feito esse filme, ou ele é meio de baixo orçamento, continua assistindo o filme, que quando você chegar no final dele, você vai querer retornar e ver de novo essa sequência inicial. É um dos filmes mais surpreendentes para mim dos últimos anos, é um filme que lucrou demais na bilheteria, foi um filme muito barato de se fazer, e dos últimos anos eu vi poucos filmes que brincam tão bem com a metalinguagem, tanto do gênero, quanto do orçamento do filme, quanto de uma produção de cinema. O segundo filme também é de 2017 e talvez seja o filme mais difícil de se gostar aqui da lista. Ele é dirigido pelo Boots Riley, protagonizado pelo Lakeith Stanfield e pela Tessa Thompson, dois grandes atores dessa geração. Ele se chama Sorry to Bother You. O longa ele vai acompanhar um atendente de telemarketing que descobre uma fórmula totalmente estranha de subir na carreira, subir dentro da empresa. É um filme completamente bizarro, com um universo que é quase um universo paralelo, então vai ser uma Oakland completamente diferente da Oakland da vida real. O uso de cores aqui é diferente, a desconstrução do espaço é completamente diferente, as coisas que acontecem aqui são extremamente bizarras, então é um filme que você tem que estar aberto a ver algo que é diferente e você tem que gostar desse universo que está sendo criado. Porque quanto mais bizarro esse universo parece, mais bizarro ele vai ficando. Vai ter um plot twist aqui no filme que eu sei que muita gente vai olhar pra ele e vai falar, não, isso não é pra mim, eu não vou conseguir continuar assistindo esse filme. E muita gente que já tiver embarcado nesse universo vai falar, ok, gostei e vou continuar vendo esse filme. Então, como eu disse, é um filme bastante divisível, um filme bastante maluco, mas que tem um universo que é muito peculiar. E é sem dúvida um dos filmes mais originais que eu já vi nos últimos tempos. Eu não tô querendo revelar muito da trama, porque é o tipo de filme que você tem que assistir para ver as coisas que acontecem, porque é um nível de maluquice aqui, de bizarrice que é impressionante. O terceiro filme da lista está no Telecine Play e é dirigido pelo Matt Olpin e pelo Tyler Gillett. Esse filme é do ano passado, ele chegou em pouquíssimas salas de cinema aqui no Brasil, se chama Ready or Not, que aqui no Telecine Play aparece com o título de Casamento Sangrento. Eu não sei se esse é o título oficial no Brasil, eu nunca tinha visto esse título até aparecer no Telecine Play. Eu acho que nos cinemas ele chegou mesmo como Ready or Not, o título original. O filme é protagonizado pela Samara Weaving, que eu nunca tinha visto nenhum trabalho dela, mas ela entrega demais nesse filme. Apesar de ser uma sátira, ela consegue ser quase como uma força da natureza nesse filme. Então a história vai ser basicamente ela se casando com um integrante dessa família, uma família
muito rica, muito tradicional, que leva muito a sério as tradições. E aí, na noite que ela casa, ela tem que participar de um jogo, e aí, nesse jogo, ela acaba tirando uma carta que faz com que todos da família tenham que caçar ela e tentar matar ela dentro daquela mansão. É um filme muito bem dirigido, que usa muito bem até a linguagem do cinema, o uso de câmera, de foco, de luz, de cores. Então tem uma personagem que você olha pra ela no começo, ela tá vestida de roxo, com aquela cara meio de mal encarada, e você fala, tá, essa pessoa com certeza é uma vilã e com certeza ela vai tentar matar alguém. E acontece isso. Então, pra quem gosta do uso de cores, esse filme brinca com umas cores aqui que é bem interessante. Ao mesmo tempo, por se tratar de uma sátira, ele tem que ser engraçado, e ele consegue ser muito engraçado, principalmente pela bizarrice dos personagens. Então aqui não são personagens que tentam ser reais, são personagens de certa forma até caricatos, mas que encaixam nessa lógica do filme. E ao mesmo tempo ele também é uma sátira social que poderia ser mais sutil. Aqui a crítica é muito óbvia, como ele vai criticar uma certa parte dessa elite mundial que leva muito a sério as tradições, e para manter essas tradições elas acabam causando o mal de muitas outras pessoas. Mas ainda assim é um filme que funciona muito bem, tanto na ação quanto nesse lado mais divertido. É um filme que tem bastante entretenimento aqui e que tem um plot twist final que eu não esperava, que pode dividir muito o público, pode ter muita gente que vai odiar esse plot twist final, mas que eu achei muito divertido, e dentro dessa lógica desse filme faz total sentido. O quarto filme é o único filme nacional aqui da lista, ele é de 2018, dirigido pelo Murilo Benício, e tem no elenco Lázaro Ramos, Fernanda Montenegro, Débora Falabella, Estênio Garcia, Otávio Miller, e ainda tem o Walter Carvalho como diretor de fotografia, um dos grandes diretores de fotografia do cinema brasileiro, que aqui entrega mais um belíssimo trabalho, uma fotografia em preto e branco. O filme que eu estou falando é O Beijo no Asfalto, é a terceira versão para o cinema dessa peça famosa do Nelson Rodrigues. Teve uma na década de 60 que eu não assisti, tem um também na década de 80 que é razoável, e agora tem essa versão nova do Murilo Benício que é muito boa. Das duas que eu vi, ela é disparada a melhor. A história ela vai ser bem fiel à obra original, então vai se passar no Rio de Janeiro da década de 60, vai trazer o protagonista Irandir, que é um cara recém-casado, um cara comum, que vai presenciar um atropelamento, e o homem atropelado tá à beira da morte, e ele pede um beijo pro Arandir, o Arandir dá um beijo nele, e nesse exato momento o sogro do Arandir vê a cena, um repórter extremamente sensacionalista vê a cena também e tira uma foto, e a partir daí a vida do Arandir vai se tornar um terror, porque ele vai começar a ser tratado como homossexual, e ser homossexual na década de 60 no Brasil era uma coisa absurda, era configurado por muitos como se fosse um crime. Então nesse sentido essa obra ela continua muito atual, como o preconceito permanece até os dias de hoje, e também é um filme que vai falar muito sobre o jornalismo. Eu na faculdade de jornalismo eu aprendi sobre essa obra do Nelson Rodrigues, um jornalismo que não deve ser feito, pelo amor de Deus, por nenhum jornalista. Só que o que eu gosto muito nessa versão atual é mais do que só a história, porque como eu disse, a história ela é bastante parecida com as outras obras, com a obra original. Mas o que o Murilo Benício vai fazer muito bem aqui é toda uma desconstrução do espaço e trabalhar muito bem também uma metalinguagem. Então ele vai traçar uma relação muito forte entre o filme, entre o cinema e o teatro. Vão ter cenas que vão começar como se fosse um filme e de repente corta a cena, as luzes se apagam, os atores saem de cena como se fosse um teatro. Vão ter momentos onde vai ser o elenco junto em uma mesa lendo o roteiro do filme, como os elencos tanto de cinema quanto de teatro fazem, aquela primeira passada pelo roteiro. E além deles lendo o roteiro como se fossem os atores mesmo e não os personagens, eles vão conversando sobre o filme, sobre a obra. Então vai ter um momento em que a Fernanda Montenegro vai falar sobre a personagem da Débora Falabella, que foi a personagem que ela interpretou na versão de 1981. Então, como o Murilo Benício consegue ter uma sensibilidade muito grande e trabalhar de forma muito inteligente essa quebra, essa desconstrução do espaço, essa metalinguagem entre o teatro, que era a obra original, essa peça de teatro, e o cinema, que foi onde o filme ficou também bastante conhecido, é muito interessante de ver, é um dos melhores filmes nacional que eu vi nos últimos anos e vale muito a pena conferir. O quinto filme da lista é The Nightingale, um filme que não chegou nos cinemas brasileiros,
que estreou em alguns festivais em 2018, mas só foi chegar comercialmente no cinema mesmo em 2019. Filme da Jennifer Kent, de O Babadook. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu adoro o Babadook. E aqui nesse filme, nesse segundo filme dela, ela vai trazer até algumas pitadas de terror, mas vai ser mais um drama mesmo, um drama social, um drama histórico. O filme ele vai se passar na primeira metade do século XIX, em um território meio selvagem, na colônia inglesa lá na Austrália. E aí a gente tem essa protagonista que ela canta para os soldados ingleses, ela é obrigada a cantar para os soldados ingleses, por isso até The Nightingale, o roxinol, vem daí. E um dos soldados, na verdade o tenente, ele abusa dela há alguns anos e esse tenente ele tá esperando essa mudança para outra cidade, essa transferência. E aí o tenente vai matar tanto o marido quanto o filho recém-nascido da Claire e vai ser transferido do local, e nisso ela vai querer essa vingança, então ela vai atrás desse tenente para tentar matar ele e se vingar. Mas como o local é muito perigoso, aquelas florestas desconhecidas durante o século XIX, ela contrata um aborígene para ser o guia dela. E muito do filme vai passar pela relação entre os dois, uma relação que começa muito conturbada, de desconfiança, e aos poucos eles começam a se conhecer melhor e eles começam a se aproximar nessa jornada para caçar esse tenente inglês. É um filme que vai ter alguns momentos, principalmente de terror psicológico, o terror do desconhecido, então é um ambiente que ela desconhece, que pode acontecer alguma coisa com ela a todo instante, e ao mesmo tempo a gente vê muito do que está passando na mente dela. Só que além disso, eu gosto muito como a Jennifer Kent trabalha a violência aqui, é um filme muito violento, um filme muito visceral, e que vai ter também um lado bastante independente. Então até na proporção de tela, no uso de cores, vai ser um filme que lembra bastante os filmes do cinema independente, porque é um filme independente. Então é mais um belo trabalho da Jennifer Kent, é uma diretora que eu quero acompanhar cada vez mais a carreira dela, e eu recomendo bastante esse filme chamado The Nightingale. O sexto filme é de 2018 e ele chama You Are Never Really Here, que eu acho que chegou no Brasil com o título certinho, Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Filme que está no Telecine Play, é dirigido pela Lynne Ramsay, que é a mesma diretora de Precisamos Falar Sobre Kevin, e é protagonizado pelo atual vencedor do Oscar de melhor ator, Joaquin Phoenix. É um filme que foi comparado por muitos na época, que saiu até com um Taxi Driver, na relação desse cara atormentado, desse cara violento, que cria uma relação com uma garotinha que vai ser raptada aqui e ele vai ter que tentar resgatar ela. Eu gosto muito como a Lynne Ramsay trabalha a violência, então ela faz filmes que são violentos, mas ao mesmo tempo ela consegue esconder a violência. Então como ela vai trabalhar a violência aqui por meio de câmeras de vídeo, ou fora do plano, só sugerindo pelo som. Eu acho isso fantástico, porque de certa forma, quem já assistiu Precisamos Falar Sobre Kevin sabe um pouco disso, que ela, ao mesmo tempo que ela trabalha um filme violento, ela é anti-violência, e ela tem uma sensibilidade incrível. E aqui ela vai desconstruir muito da expectativa que a gente tem. E o último filme da lista também está no Telecine Play, é de 2017 e chama Terra Selvagem, do Taylor Sheridan, que aqui ele dirige o filme, mas ele é roteirista também de Sicário e de A Qualquer Custo, dois dos meus filmes favoritos dos últimos anos. Ele é um cara que trabalha esse neo-western, né, que muita gente gosta de dizer, filmes que são atuais, que se passam nos dias de hoje, mas que tem uma pegada meio do faroeste. E aqui, de certa forma, vai trabalhar um pouco isso. Vai ser um filme que vai acompanhar um caçador que encontra uma jovem morta, e aí, a partir daí, vai começar essa investigação. Só que esse é um filme que funciona muito por causa da ambientação. Então ele vai se passar em uma terra indígena americana, abandonada. Então a gente vê como os indígenas nos Estados Unidos são tratados hoje em dia, e isso é muito forte no filme e é muito importante para a gente entender todo o contexto do ambiente, e ao mesmo tempo é um filme que vai se passar quase todo na neve, no frio, e vai trazer essa investigação que tem um lado do suspense, mas também tem um lado do drama, de como esses personagens vão se relacionar com esse ambiente. É um filme também bastante violento, que vai ter um momento que eu gosto muito aqui, que vai lembrar até aquela cena ali da fronteira em Sicário, com várias pessoas apontando a arma um pro outro, depois um tiroteio. Tem apenas um momento aqui que eu não gosto muito, que é quando o filme quer passar na frente do espectador e ele entrega pra gente o que aconteceu antes de que a gente consiga ver pelos olhos dos personagens.
mas ainda assim, no geral, é um filme que vale muito a pena assistir também, é um filme bem pesado dramaticamente, é um filme que você não vai ficar feliz assistindo ele. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado dessa lista, comentem aí embaixo se vocês já assistiram esses filmes ou não. Também comentem se vocês já viram a lista 1, se vocês gostaram, se vocês querem talvez uma lista 3. Curta o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Também o meu Twitter, o meu Instagram, onde eu posto bastante coisa de cinema. Por hoje é isso e corta.